E esse tema de... Apesar de eu não ser muito fã desse negócio de HQs, mas eu lendo, depois que a gente começa a ler sobre ocultismo, vai vendo tanto de coisa que tem inserida e às vezes a gente não percebe e não sabe, quando criança. Então assim, você talvez que vai estar assistindo aqui hoje, na sexta-feira vai ter a oportunidade de relembrar, falar, puta merda, eu lembro disso daí, não sabia que tinha a ver com ocultismo. Felipe, dá tempo de virar fã ainda, viu? Não, mas assim, eu acho super legal. Tem muito quadrinho bom, viu, gente? Só que eu era no telinha. Eu lia Mônica. Eu gostava de Cebolinha. Até hoje eu tenho A coisa boa que tem é o seguinte, os quadrinhos escritos na década de 80 e 90 são muito atuais se lidos nos dias de hoje. Verdade. Porque, por exemplo, eu fui ler essa literatura com meus 20, 30 anos, então eu nasci na década de 80. Então eu tô lendo há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e já tinha décadas que foi lançado, e quando você pega, é um quadrinho feito para adulto, então ele mexe com certas coisas que nós já experienciamos. Sim. E eu vou recomendar um autor, que é o Alan Moore. Alan Moore é fera. Monstro do Pântano. Ele tem uma narrativa assim... Ele que criou o Constantine também, né? Que foi derivado ali do Monstro do Pântano. Se eu não me engano, sim. Então, ele é muito bom. Então, só pra fechar isso aí, eu quero mandar também um abraço pro Guto, que é um cara sensacional. O Guto é fera demais. Ele é do Telema Magic. Inclusive vai ter sorteio no Expanda Podcast com um presente do Guto. Com um quadro. Não, ele vai trazer um quadro uma estela da revelação. Um quadro de Lúcifer. Não é pictografado. Não é pictografado quando é no fogo. É isso mesmo. É desse aí. Pirografado. Que bonito, hein? É desenho, né? É pirografado. De quem? Legal. Do Lúcifer. De Lúcifer? De Lúcifer. Então, assim, pra quem tem essa parada do saudosismo também, quer entender um pouco mais, o Expanda Podcast vai estar... que horas? Às 16h30. 16h30 com o Guto Logli na próxima sexta-feira. Você tem lá, já tá no ar, você pode ativar a notificação também. Conversa porque boa. Eu com certeza vou dar uma olhadinha também pra ver se em algum momento vai saber, alguma vez alguém mostrou alguma coisa. Com certeza tem. Sabe? O Sandman é bem atual, aí tá na série da Netflix. O Alan Moore é magão, mago mesmo. Mas voltando, ele é mago, né? Voltando aí a todo esse assunto, assim, né? Eu quero saber também como é que foi, como vocês se conheceram. Olha... Você, o Lamon e o Frater Cosmo. Foi há mais ou menos um ano atrás, e eu fiz um conteúdo para TikTok. Um aluno do Frater Cosmo entrou em contato comigo e falou o seguinte: olha, seu conteúdo é legal, você tem que conhecer o Frater Cosmos. Me passou o telefone dele, mandei mensagem, a gente conversou e recebi um convite do Frater Cosmos para entrar na Golden Dawn. E entrei, já conheci a história, falei assim, por que não, né? Eu vou lá ver o que está sendo feito hoje. E gostei muito. Continuamos conversando. Há mais ou menos uns 6 meses a gente fez uma live. Sim, muito obrigado, inclusive. Foi uma live bem legal, conversamos bastante. E então, desde o último ano, nós nos aproximamos, né? Estamos desenvolvendo uma ótima amizade e temos em comum, então, essa vivência no ocultismo. Compartilhamos essa experiência na Golden Dawn, a qual o Frater Cosmo já tem mais estrada do que eu. Ele ali... ele já está há 12 anos, não, há 30 anos, né? Você começou na década de 80, 40 anos, né? Então, mas nos últimos 12, mais... Olha, foi em 2010. 2010, então nos últimos 14. Sim. Então, assim, a falar da tradição da Golden Dawn mesmo, eu estou há basicamente um ano e meio nesse estudo. Eu estudava o hermetismo e a alta magia por outros autores, que inclusive são autores compartilhados pela Golden Dawn, como Eliphas Levi, Francis Barre. Eu sempre fui um leitor do Aleister Crowley, mas eu não fui um seguidor da telema dele, apesar de gostar, acho legal as ideias dele. Crowley é essencial, você pode discordar de muita coisa, mas... Exatamente. Se você não lê, você não... Eu acho que esse que é um ponto muito bonito da gente entender do Crowley. Dentro do segmento da magia, a partir da hora que você é dentro do século XIX, dali por diante, cara, Crowley ele tem influência praticamente em tudo que você vai dizer em relação à magia. Sim. Assim, por mais que não seja direta, mas o nome dele vai ter passado em algum momento, alguma coisa dele vai ter passado. Assim, exato. Eu acredito que ele seja, até hoje, talvez... um dos magos mais conhecidos do mundo. Então, assim, com certeza é o mais conhecido. A importância
Um cara que morreu em 40 e pouco, se eu não me engano? 47. 47. Depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, né? Então, assim, no meio de um tempo que o protagonismo não era uma magia. Por mais que ela existisse por trás dos bastidores, dentro até mesmo dentro da Segunda Guerra. O ocultismo em si. Sim. Mas não era o foco. Então, assim, ele consegue se tornar foco, sei que anos depois, mesmo por trás aí de todo esse véu, desse bastidor que estava ocorrendo, que era o quê? Uma guerra, sim, só uma guerra mundial. Existe, vamos falar assim, lendas da magia que coloca isso. Por que é lendas? Porque são boatos. Não tem comprovação nenhuma. É um tanto de história, mas são histórias legais, entende? Se é verdade ou mentira, eu não sei. Eu acho que não importa. Mas a guerra mística ali na Segunda Guerra é um ponto interessante. Tem um livro, total. Battle of Britain. É muito interessante esse. E dizem que depois, na Guerra Fria, continuou, né? Essa guerra mística ainda mais, né? Porque, olha, ao longo da história, a gente tem assim, ondas de ocultismo. Se a gente pegar aí nos últimos 200 anos, vai ter ali no começo do século XIX, 1800. Depois volta com Eliphas Levi ali em 1850. Depois, 50 anos depois, com a Golden Dawn, volta de novo, lá perto de 1900. O Crowley, ele pega esse momento da Golden Dawn, só que ao fim da vida dele foi um fim de vida complicado. Ele fez escolhas ruins, pagou o preço por elas. Então, quando a gente está pensando ali no fim de 1940 para 1950, é um momento no qual o ocultismo está saindo do seu auge, só que ele não apaga, porque ele vai ser redescoberto durante o movimento hippie, 20 anos depois, mais ou menos. E é nesse movimento hippie que o Aleister Crowley vai bombar, porque os Beatles vão pegar a foto dele, coloca lá no Sgt. Peppers, né? E é o primeiro rosto que tem lá no Sgt. Peppers. Ele lá carequinha, já é o Crowley, já tiozinho, gordinho, carequinha, sabe? E a partir dessa aproximação, então, gente, os Beatles na década de 60, ele tava na rádio a cada 10 minutos, eu imagino. Pois sabe? Os caras eram. A visibilidade deles era muito grande.